Conceda a palavra ao Dr. Glauco Borges de Araújo Júnior. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio tribunal, eminente relator, nobres julgadores, ilustre procurador regional eleitoral, colegas advogados que aqui me antecederam, serventuários desse egrégio tribunal. Excelências, o Partido Solidariedade de Nerópolis, bem como os candidatos na qual represento, manifestam-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos aqui apresentados. O que os recorrentes tentam fazer aqui é transformar a dor de uma candidata, a dificuldade de uma candidata, em fundamento para a cassação. O que é, no mínimo, desumano e também juridicamente equivocado. A sentença, ela está totalmente correta, porque se apoia com base na prova dos autos, senhor presidente. E é evidente, não há comprovação de fraude. Nenhum dos elementos dos autos aponta dolo, nenhum, senhor presidente. Nenhum print, nenhuma ordem, nenhum conluio entre o partido e a candidata senhora Bárbara. O que querem transformar, na verdade, o que foi demonstrado nos autos, é uma renúncia tácita, uma desistência pessoal, uma desistência silenciosa em má-fé partidária. E momento algum, excelências, há má-fé partidária nesse caso. Querem transformar a falta de voto em crime eleitoral. Isso é simplesmente, desembargador Carlos Augusto, não é razoável. A análise da justiça eleitoral feita em primeiro grau, ela foi extremamente casuística. Fraude à cota de gênero exige prova robusta. Ela não se presume, ela não se deduz. Fraude se prova. E aqui, excelências, estamos diante de um caso que não há provas. O que se viu nos autos e a sentença reconheceu é que não houve fraude, má-fé ou qualquer tentativa deliberada de burlar a legislação eleitoral. E afinal, o que é uma candidatura fictícia? É aquela que existe apenas no papel, que nunca saiu às ruas, que nunca pediu voto, que foi criada apenas para preencher a cota. E foi isso que aconteceu nos autos? De forma alguma. A candidata participou efetivamente da campanha. A candidata participou da convenção? Sim, participou. Há prova nos autos. Distribuiu material de campanhas? Sim, distribuiu. Fez campanha em redes sociais, grupos de WhatsApp, nos bairros? Sim, mas dentro de suas possibilidades. Ou seja, excelências, estamos falando de uma campanha modesta, mas jamais fraudulenta. Estamos falando de uma campanha simples, que não é sinônimo de uma candidatura inexistente. Simples, excelências, não é sinônimo de ilegal. Excelências, com devido respeito e as vênias aos colegas advogados que me antecederam, o presente caso não é uma fraude. E também não há nenhuma irregularidade. Esses recursos, eles visam transformar a ausência de votos em má-fé, argumentando que a senhora Bárbara foi fictícia devido ao fato de ter recebido apenas um voto. E vamos realmente a uma análise casuística que foi comprovado nos autos, inclusive na instrução processual. Punir uma candidata por sua baixa performance é como se fosse um fracasso eleitoral, como se fosse um crime eleitoral. E aqui o que os recursos querem fazer é estender essa punição a toda chapa proporcional, anulando os votos legítimos conquistados de forma limpa pelo Partido Solidariedade. Sobre a súmula 73, ela apresenta ali 3 requisitos, 3 indícios, mas o que a gente tem que ver é que no enunciado da própria súmula fala: quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. Quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir. Após esse trecho, que a súmula 73 vem falar, votação inexpressiva, e os outros 2 elementos. Ou seja, tais elementos são apenas indícios. Um voto não serve como presunção absoluta de uma fraude. A candidata, o que
devidamente foi comprovado, teve uma justificativa até grave. Uma familiar estava cometida com uma doença e ela decidiu tacitamente renunciar. Todos nós sabemos quais são as formas de renúncia. Ou você faz um reconhecimento em firma, ou você vai perante o cartório eleitoral e ali um servidor renuncia. Mas essa candidata, naquele momento ali de humanidade, preferiu cuidar de um familiar e não comunicou o partido, não comunicou a Justiça Eleitoral. Onde está o erro do partido nessa desistência silenciosa? Ou seja, o partido não enganou a Justiça Eleitoral quando escolheu a senhora Bárbara. A candidata, ela pode ali no seu íntimo, no seu silêncio, ter desistido. Mas o partido, senhor presidente, não desrespeitou a lei. E tanto a sentença do juiz Acó e inclusive o parecer ministerial também vão nesse sentido. E quanto à ausência de voto na própria sessão, também não pode se sustentar como um indício de fraude. Afinal, o voto é secreto, é personalíssimo. E em caso de ausência, desembargador Carlos, ele é justificável. E aqui houve uma justificativa humana e comprovada nos autos. A doença de um familiar próximo não permitiu que a senhora Bárbara estivesse no seu colégio de votação. Então, ou seja, com toda a devida vênia aos colegas advogados que me antecederam, eles querem transformar a dor de uma candidata modesta que silenciosamente desistiu em fundamento de cassação. E no caso em exame, não há nenhum conjunto probatório que, à luz do contexto concreto, permita extrair que houve fraude. Ao contrário, excelências, a candidatura teve uma estrutura mínima, compatível com sua realidade na municipalidade. Contratou quem ela confiava, algo que é absolutamente compreensível em campanhas pequenas. E há prova nos autos da atuação dos atos de campanha, e que foi exatamente comprovado com a sentença de piso. E para que não reste dúvidas, excelências, o Ministério Público Eleitoral, através da douta Procuradoria, no exercício de sua função institucional de defesa da ordem jurídica, do processo eleitoral, foi extremamente categórico, abro aspas. Embora existam indícios da alegada candidatura fictícia, o conjunto probatório não se mostra robusto e coeso o suficiente para a comprovação de sua efetiva existência. Ou seja, excelências, o parecer, ele é claro. Houve atos mínimos de campanha. Houve uma justificativa para a votação inexpressiva. E não há qualquer elemento, principalmente, não há qualquer elemento, excelências, que demonstre a má-fé, principalmente por parte do Partido Solidariedade de Nerópolis, em escolher a senhora Bárbara como candidata. O próprio Ministério Público, a própria sentença do juiz Acó, concluiu que realmente não houve fraude. Os recursos, excelências, devem ser desprovidos e a sentença aqui atacada deve ser mantida, pois não há base jurídica e, principalmente, não há base probatória para a cassação pretendida. Excelências, essa corte não está diante de uma fraude, mas sim diante de uma candidatura simples, honesta, marcada por uma renúncia silenciosa e tácita e de um partido que cumpriu a lei. Punir o Solidariedade seria não só desproporcional, mas também seria injusto. Por tudo isso, em respeito à democracia, em nome da legalidade, da razoabilidade e principalmente em respeito aos votos conferidos nas urnas ao Partido Solidariedade de Nerópolis, requer-se o desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença proferida, com base, inclusive, no parecer ministerial. Assim que eu peço, excelências. Agradecido, doutor. Com a palavra, o eminente relator.